Seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre a produção O Bom Pastor, de 1944. Olha, de todas as produções que a gente vai analisar desse ano, essa é a que tem a premissa mais simples de todas. O jovem clérigo Chuck O'Malley, vivido pelo ator Bing Crosby, é o mais novo integrante da paróquia São Domingos Sávio, que atravessa um grave problema financeiro e é liderada pelo já experiente Padre Fitzgibbon, vivido pelo ator Barry Fitzgerald. E ainda que esse padre seja uma referência dentro da comunidade, as suas convicções tradicionalistas impedem que a instituição se adeque aos novos tempos, algo que somente o frescor do padre O'Malley pode conferir. You fellas like baseball pretty well, huh? Yeah. I was thinking Saturday the Yanks are playing St. Louis Browns, a doubleheader. Would you like to go out and see the games with me? A transição de poder e liderança, no entanto, é bastante gradual e sem solavancos. O carisma, a idoneidade e o correto trato do sacerdote com aqueles que o cercam faz não só com que a paróquia volte a ser um espaço vibrante, como também fiquem suprimidos os problemas administrativos e financeiros da instituição. I get a great happiness out of helping people realize that religion doesn't have to be this. Taking all the fun out of everything. Então, quer dizer, em um momento complicado, onde a própria sociedade se ressente de si mesma e que vinha carregando esse fardo da Segunda Guerra Mundial há alguns anos, é no mínimo acalentador assistir a história de um indivíduo que consegue modificar o seu meio de influência unicamente por características que possuem forte ligação com valores como tolerância, respeito e diplomacia. Do you think it's too short? Well, I don't know. Ele jamais confronta o seu superior de forma direta. São as ações dele e as atitudes práticas que fazem o experiente líder perceber e aceitar as mudanças à sua volta. E a relação entre ambos, que era até um pouco de desconfiança nas primeiras sequências, passa a ter uma intimidade muito maior com o decorrer da história. Let's drink to your mother. Hope you'll be seeing her soon, Father. É bom salientar aqui também que não existe má fé do padre O'Malley. Ainda que as atitudes dele sejam questionadas pelo padre superior, o novo sacerdote jamais subverte valores básicos como a ética, a legalidade e a moralidade. Isso fica muito claro em algumas sequências, como por exemplo, o momento em que o padre troca a batina por um uniforme de beisebol e vai ao encontro das crianças. Well, boys, I'm not going to do much talking. Like Tony says, I'm going to lay it right on the line. I asked you down here to do me a favor. St. Dominic's needs a choir. I want to start one. A rigidez e o excesso de normas somente afastava aqueles fiéis da igreja. E a partir do momento que ele traz de novo aqueles fiéis para o convívio da paróquia, então todo aquele esforço foi válido. Ave Maria, Você tem aí, portanto, o roteiro totalmente dedicado à construção moral desse personagem interpretado pelo Bing Crosby. Nós, como espectadores, somos conquistados pela personalidade e pelos métodos do personagem do padre O'Malley. Então aquele padre não nos causa nada além de muita empatia. E mesmo que a gente já saiba as intenções do filme e aonde ele quer chegar logo no iniciozinho, nas primeiras sequências, isso não impede da gente embarcar naquela história e ser levado por uma linha narrativa bastante fluida e sem pressa de terminar. Take it, Father. Bing Crosby, na época, era um dos cantores mais populares dos Estados Unidos. E apesar dele já ter feito alguns outros papéis no cinema, era o seu trabalho nos palcos e nas rádios que faziam a maior parte da cabeça do público. O carisma e a versatilidade dele nesse trabalho são alguns dos principais combustíveis que fizeram desse um trabalho tão popular. I won't let you out of sight and the day. Já Barry Fitzgerald, que faz o papel daquele padre mais antigo e um pouco mais ranzinza em seus métodos e na maneira com que encarava a administração da paróquia, foi também considerado um dos grandes papéis do ano de 1944 e automaticamente abraçado pelo público.
Sua popularidade foi tão importante que ele inclusive se tornou o primeiro e único caso na história da academia de um ator que foi indicado nas categorias de melhor ator e melhor ator coadjuvante exatamente pelo mesmo papel. Certamente uma aberração, mas que a academia prontamente corrigiu e a partir do ano seguinte as regras foram alteradas para impedir esse tipo de acontecimento em algum momento mais à frente. Quem dirigiu esse trabalho foi Leo McCarey e inclusive venceu o Oscar por essa categoria naquele ano, ainda que a sua atuação seja mais comedida e se proponha basicamente a seguir o desenho de produção proposto pelo roteiro. Não é um trabalho mal realizado de forma alguma, mas também não é o tipo de trabalho que se propõe a ser muito diferente do que era visto comumente no cinema da época. I like this. Fato é que esse trabalho foi um sucesso estrondoso tanto de público quanto de crítica naquele ano de 1944. A ponto, vejam só, de várias publicações da época se perguntarem se os números de bilheteria poderiam se aproximar do clássico E o Vento Levou. Daí já dá para ter uma ideia do tamanho que esse filme tomou na opinião pública da época. E de fato, me parece que esse trabalho funcionou como um alento ao público norte-americano em tempos de guerra. Se a gente voltar um pouquinho até mesmo aqui no canal e reanalisar alguns dos filmes indicados pela academia naquele ano, são todas histórias que, em maior ou menor grau, refletiam o mau humor e a autoestima fragilizada de uma sociedade. Então a gente tem a Sauturnés Noir de Billy Wilder, Impacto de Sangue, o drama social de David O. Selznick, Desde que Partiste, e o drama político de Darryl F. Zanuck, Wilson, que são muito representativos de um período bastante delicado, de muito ressentimento e de muitas feridas abertas. Então, essa história leve e fluida, conduzida pelo Leo McCarey e que tinha em suas mãos aí um elenco bastante carismático, funcionou muito bem e se adequou muito bem ao público da época, que estava carente de histórias mais ou menos nessa linha. All through a lifetime, I'll be loving you and then on the day after forever, I'll just begin again. E a gente ainda tem aí a inclusão de alguns números musicais ao longo da narrativa muito interessantes tanto para a história em si quanto para a mídia da época. Swinging on a Star, por exemplo, foi uma das músicas mais executadas daquele ano de 1944 nas rádios e também venceu o Oscar na cerimônia. How would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a mule? O Bom Pastor, enfim, é aquele tipo de trabalho que te conquista pela simplicidade e pela honestidade. Ainda que não proponha nada de muito extraordinário, o filme é muito honesto ao entregar exatamente o que ele se propõe. E isso, naquela sociedade, dentro daquele contexto, fez todo sentido para que tivesse todo o sucesso, tanto de crítica quanto de público. Or would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a fish? E você aí, concorda com essa minha análise? Fique à vontade, o espaço é seu para deixar seu comentário aqui embaixo, sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, o espaço é livre. Também não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal e em todas as redes sociais do meu tio Oscar, para não perder nenhuma atualização. No nosso último vídeo de análise desse ano de 1944, a gente vai falar da produção da MGM, A Meia Luz, que traz no elenco protagonista Charles Boyer e Ingrid Bergman, nesse noir sensacional, viu? Não perca! Eu espero você aqui! So you see, it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star.